Minerais. Minerais são substâncias ou composto químico, sólido inorgânico de estrutura química bem definida, resultante de processos físicos químicos. Os minerais são as menores partes da rocha. São conhecidos mais de 4.000 minerais. Os minerais são utilizados para o comércio, onde estão concentrados na natureza, causando assim uma devastação devido à procura ser muito grande. Os químicos estudam as propriedades dos minerais. Eles levam em consideração a potencialidade e a facilidade de encontrar. Para isso, eles têm que observar o peso, o volume, a densidade, a forma cristalina, dureza, brilho, fratura, triagem e a crivagem. Essas propriedades são resultado de uma variação de temperatura e uma variação de pressão. Eu não vou falar de todas as propriedades dos minerais, pois são muitas. Vou dar importância para a principal, que é a dureza. Dureza é a resistência que o mineral apresenta a ser riscado. Para a classificação é utilizada a escala de Mohs, que foi criada em 1822 pelo alemão Friedrich Mohs. Na escala é utilizada 10 minerais de diferente dureza. Ela atribui valores de 1 a 10, ou seja, quanto menor for o número, mais fácil de ser riscado. Por exemplo, quem está na posição 1 e 2 é riscado por unha, 3 e 4 é riscado por alfinete, 5 e 6 por um canivete. Quem está no sétimo, no oitavo e na nona posição é riscado por porcelana. E o 10º lugar tem o diamante, que risca todos eles e só pode ser riscado por ele próprio. Então, a dureza de mineral é a resistência que este oferece a ser riscado por um outro mineral. Os geólogos dão uma importância maior para a dureza, porque traduz a facilidade ou a dificuldade que o mineral se desgasta quando se é submetido a processo de erosão, transporte, entre outros. O diamante é o mineral mais duro da escala, sua posição é a última. O rubi, por exemplo, ele ficaria na 9ª posição. Isso quer dizer que o diamante iria facilmente riscar o rubi, já que o diamante é o mineral mais duro. O polimento do diamante ele é perfeito, apesar de ser mais difícil de serrar. Tudo é aproveitado do diamante, inclusive o pó. Como eu falei antes, o que risca o diamante é o próprio diamante. Então, para fazer o polimento, é utilizado o pó do diamante. O diamante é o mineral mais caro e raro encontrado na natureza. Isso sendo incolor, pois se for de um diamante com uma cor mais escura, ele se torna mais valioso e mais raro. Também, antigamente, os geólogos chamavam pedra preciosa. Hoje em dia é conhecido como gema. Os minerais são classificados em 2 grupos, metálicos e não metálicos. Os metálicos são o ferro, o chumbo, bauxita, manganês. Grande parte deles estão presentes na natureza e são explorados pelas indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, que são responsáveis por construir bens duráveis, como por exemplo o carro. Os minerais têm uma importância para o nosso cotidiano. Tem grande valor econômico e é devido a essa exploração causa danos ambientais. E também temos os não metálicos, que é a argila, a areia. Esses minerais podem ser facilmente encontrados na construção de uma casa, por exemplo, já que temos a telha ou tijolo, que é feito de argila. Temos o PVC, encanamento, são utilizados na construção civil como também na agricultura tradicional. A sua exploração não gira em torno dos minerais metálicos. Também temos os não metálicos fósseis, associados à forma de vida no passado que foram soterrados e mediante a influência de processo físico e químico com altas temperaturas e altas pressões sofreram transformação. Esses metálicos fósseis também são conhecidos por hidrocarbonetos, que têm uma importância no nosso dia a dia, pois é formadores do carvão mineral, do petróleo e do gás natural. Bom, é isso. Obrigado por ficarem com a gente. Bom, aqui nós temos uma pequena experiência fácil de fazer, pois precisamos somente de um copo de vidro, britas e vinagre. O vinagre, ele estava cobrindo as britas e tinha mais ou menos 3 dedos de vinagre. Aqui dentro, ó. Apesar dela ser fácil, nada aqui foi comprado, já tinha em casa, só as britas que a gente encontrou, mas nada foi comprado. É fácil acesso. Essa aqui tá bem branquinha, ó. Quase deu certo.
O problema é que ela demora demais. Isso aqui já tá com mais de 20 dias. O vinagre não secou todo. Por isso que não está aparecendo a reação que a gente queria. Porque o vinagre, na medida que o vinagre ia secando, né? Ia corroendo os sais que tem nas pedras. Que esses sais iam quanto mais seco, né? Ia ficando. Ele ia se transformar tipo em um cristalzinho. Que deve estar mais branquinha, ó. Mas só que não deu certo. Quer dizer, não é a questão que deu certo ou errado. A questão é que não deu foi tempo suficiente do vinagre secar. Mas quando ela estiver pronta, se ela realmente funcionar, que eu acredito que vai sim funcionar, essa aqui, ó, tá quase pronta, ó. A câmera não dá pra ver direito. Ó. A gente vai mandar uma foto num grupo para todo mundo poder ver. Boa noite, meu nome é Tainá e hoje eu vou falar um pouco sobre o solo, né, e a sua formação. O solo, ele é uma mistura de compostos inorgânicos e compostos orgânicos. O que é esses compostos inorgânicos? Ele é a água, os gases, o ar e os minerais. Os minerais, a Isabela ficou de explicar um pouquinho o que é para vocês. Os compostos orgânicos são os seres vivos, os organismos mortos e a matéria em decomposição. Bom, o solo, ele é formado por uma ação do tempo e dos fenômenos naturais sobre uma rocha. E essa rocha, ela é chamada de rocha matriz. Ela é uma degradação sobre essas rochas, né? O nome é o intemperismo. Tipo, a sua casa, ela está construída em cima de um solo. E este solo está acessado na rocha. Essa rocha que está lá embaixo, né? E esta rocha que é chamada a rocha matriz. Ela dá origem, né, a este solo. E com o tempo, ela vai sofrendo fragmentações, ela vai ficando mais quebradinha, né, mais esmiuçada, até chegar nesse solo em si. Então, o que vai depender para formar ele é o clima, a temperatura, a chuva, o calor, entre outros. No caso, entre outros motivos, né, que vai estar influenciando aí nesse solo. Boa noite, meu nome é Tainá e hoje eu vou falar um pouco sobre o solo, né, e a sua formação. O solo, ele é uma mistura de compostos inorgânicos e compostos orgânicos. O que é esses compostos inorgânicos? Ele é a água, os gases, o ar e os minerais. Os minerais, a Isabela ficou de explicar um pouquinho o que é para vocês. Os compostos orgânicos são os seres vivos, os organismos mortos e a matéria em decomposição. Bom, o solo, ele é formado por uma ação do tempo e dos fenômenos naturais sobre uma rocha. E essa rocha, ela é chamada de rocha matriz. Ela é uma degradação sobre essas rochas, né? O nome é o intemperismo. Tipo, a sua casa, ela está construída em cima de um solo. E este solo está acessado na rocha. Essa rocha que está lá embaixo, né? E esta rocha que é chamada a rocha matriz. Ela dá origem, né, a este solo. E com o tempo, ela vai sofrendo fragmentações, ela vai ficando mais quebradinha, né, mais esmiuçada, até chegar nesse solo em si. Então, o que vai depender para formar ele é o clima, a temperatura, a chuva, o calor, entre outros. No caso, entre outros motivos, né, que vai estar influenciando aí nesse solo. Bom, vamos falar um pouco sobre os tipos de solo, né? Os solos, eles variam muito de acordo com a sua localização,
as condições do ambiente onde ele se formou, né? Então varia muito. E eu vou falar, tem muitos tipos de solo, mas eu vou falar só os principais aqui, né? Que a gente identifica com mais facilidade. Bom, esse é o solo arenoso. Ele é muito presente na praia, né? Aquela famosa areia da praia. Tem pouca umidade, né? Porque ele é muito permeável. Os grãos dele é um pouco maior, por isso que tem um espaço de água passar, então a água não se infiltra ali, né? Então ele é mais comum em regiões tropicais, né? E como ele é muito pobre em nutrientes, as plantas vivem com mais dificuldade neles, né? Devido a essa ausência de água. Vamos lá conhecer o próximo. Esse é o solo argiloso. Esse solo aqui, o grão dele já é bem menor, né? Consequentemente, a água fica retida por muito mais tempo. Um exemplo são poças de lama, né? Ali é um solo argiloso e a água passa com menos dificuldade. Não vamos dizer que é totalmente impermeável, porque mesmo sendo com muita dificuldade, mas a água passa, né? Então, impermeável é que não passa nada. Ela passa pouquinho, lentamente, mas passa. Consequentemente, ali fica retido muito mais nutrientes também. Vamos lá para este é o solo umífero, também conhecido como solo humoso. Ele é muito conhecido em regiões úmidas, né? A coloração dele aí, como vocês podem ver, é bem escura, né? Tem gente que fala que ela é até preta. Ela é altamente fértil. Tem muita presença de matéria orgânica, ela é permeável, né? É um solo aí com condições boas, né, para o cultivo. Gente, e esses solos escuros, né, eles são mais abundantes de matéria orgânica. Já os solos mais claros, eles possuem pouca e às vezes nenhuma concentração dessa matéria orgânica. Este é o solo calcário. Bom, este solo a gente identifica muito fácil, porque ele tem um grande número, né, de pedras na sua composição, e isso é notório, né, dá para ver. Ele é um solo que esquenta muito quando recebe a luz do sol, e ele também é muito seco. Ele é muito comum em regiões tipo de deserto, né? Ele é impróprio para o cultivo, porque as pedras elas não permitem que a raiz das plantas se desenvolva, né? Então, mesmo que você queira plantar ali, vai ser muito difícil cultivar. Gente, e lembrando que esses que eu apresentei para vocês são só alguns tipos, viu? São vários, existem vários tipos de solo. E é isso, obrigado pela atenção de todos. E a Lisalane vai dar continuidade no assunto solo.